E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, falar um pouquinho aqui sobre a carteira de ações pagadoras de dividendos, tá? Então, falar um pouquinho sobre o que é que são os dividendos, para vocês entenderem o que significa isso, qual que é o intuito, por que que as empresas fazem isso, esse tipo de pagamento, para que a gente consiga tomar melhores decisões, beleza? Então, o primeiro ponto aqui, né, caso, né, você queira gerar uma renda recorrente com a bolsa, né, você montar uma carteira de ações pagadoras de dividendos é uma das maneiras mais eficientes e seguras para fazer isso, beleza? Então, o que é que são os dividendos? Os dividendos, eles são a parcela do lucro da empresa que é distribuída aos acionistas, tá? Então imagina lá que uma empresa, ela, sei lá, se ela lucra 1 bilhão, certo? 1 bi, e ela repassa, por exemplo, 25%, né, dessa lucratividade que ela teve aqui, ela vai repassar 250 milhões para os acionistas, tá? Esses 25% aqui é o que é chamado de payout. Então toda empresa tem um parâmetro que é chamado de payout, que é quanto que eles tiram aqui do lucro para distribuir aqui para os acionistas, tá? Então esse é um ponto bem importante aqui, beleza? Então os dividendos, né, eles dependem de diversos fatores, como o desempenho do negócio, geração de caixa, estratégia da companhia, mesmo que as ações se desvalorizem, são uma fonte de renda ali para o investidor, tá? E livre de imposto de renda, conforme veremos aí mais adiante, beleza? Então, é uma informação importante aqui para trazer para vocês sobre isso. Vou mostrar para vocês aqui agora os gráficos por setor, tá? Então, para vocês verem o quanto essas empresas estão distribuindo, tá? Então, vamos lá. Aqui, estou filtrando lá no Investidor 10 o Dividend Yield, então do maior para o menor. Então, hoje, essa empresa aqui, que é a SIM, ela tem um dividendo aqui de 47,73, tá? Qual o setor dela? É o setor financeiro. Esse é o valor de mercado da empresa, 1,06 bilhão e 36,56% é a margem líquida dela, tá? Que é uma margem considerada até boa. O PVP, ou seja, preço sobre valor patrimonial, está em 1,02, então ela está 0,02 acima do seu valor patrimonial, tá? O preço dela está acima do valor patrimonial. E o PL seria ali mais ou menos, você teria 9 anos para você conseguir recuperar o dinheiro que você investiu nela, beleza? O que é um ponto interessante aqui para mostrar para vocês? É óbvio que estou fazendo um filtro aqui sobre dividendo, tá? Do mais alto para o mais baixo. Significa que a gente investir no que tem o maior dividendo, a gente vai receber maior dinheiro? Sim, significa que a gente vai receber mais dinheiro. Então, vamos imaginar que você investiu aqui R$ 1 milhão, um exemplo, tá? Então você receberia aqui quase 470 mil reais, tá? Nesse dividendo aqui que foi dos últimos 12 meses, beleza? Então só você investir R$ 1 milhão, você teria 470 mil. Óbvio, nem todo mundo tem R$ 1 milhão para fazer um investimento aqui na empresa. E não é porque ela teve esse resultado aqui nos últimos 12 meses que nos próximos 12 meses ela vai ter o mesmo resultado. Então isso é importante trazer para vocês, porque seria muito simples eu chegar aqui e analisar qual é o que tem o maior dividendo. É esse aqui, é assim. Beleza, mas se você investir seu dinheiro na SIM, será que nos próximos 12 meses vai ter esse mesmo acontecimento aqui? Não dá para você garantir. Além de que a gente está falando do dividendo, mas existe também o preço da ação. Então deixa eu até mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Clicando aqui nas informações do SIM, dessa empresa, vamos ver que empresa é essa, tá? A cotação dela atualmente está em R$ 6,98. Então se você tiver R$ 6,98, você consegue comprar uma cota dessa SIM PropTech, tá? Como o dividendo dela está R$ 47,94, você receberia aí quase que metade desse valor dentro dos 12 meses, beleza? Nos últimos 12 meses, ela teve uma valorização de 55,91, tá? Então, se a gente for analisar aqui, ó, o preço dela que ela tava era 4,47 em 2024 e agora ela tá nesse valor de 6,98 aí, beleza? Então, foi essa valorização que aconteceu. Se a gente for puxar no gráfico da cotação dela, em outros anos, ela tinha aqui um preço de 5,91 lá em 2020. Quando chegou aqui em 2021, final de 2021, ela caiu de 5,97 para 2,58. Não sei se houve algum desdobramento ou se foi uma queda mesmo, mas tive uma queda bem grande aqui, ó, e chegou quase a R$ 1 e pouco, R$ 1,12 em 2023, R$ 1,08, tá? Quase abaixo de R$ 1, tá? Pior do que isso aqui, acho que só a Oi, tá? E aí, e tem algumas regras, inclusive na Bolsa de Valores, que poderia fazer com que essa ação saísse da Bolsa de Valores. Mas aí ela foi andando, se recuperando aqui aos poucos e tal, e aqui nesse período de 2024, ela pulou de 1,80 para 3,50. Pode também ter acontecido algum agrupamento de ações. Vamos dizer que eles agruparam duas, né? Duas aqui, estaria nessa faixa de 3 e pouco aqui, beleza? Mas o interessante é que ela teve, de fato, nesse um ano, um crescimento aí bem relevante aqui, chegando nessa casa dos R$ 6 e pouco, tá? Mas, lembro de novo, pode ser que ele continue subindo, pode ser que de hoje para amanhã ele caia aqui a cotação dele, né? Então vamos imaginar se você comprou, por exemplo, comprar ela agora a 6,98 e ela cair aqui 50%, mesmo que você receba um dividend yield aqui de 47%, você não vai ficar na vantagem porque você recebeu o dividendo, mas a sua cota caiu pela metade. Então no final você ficou meio que no meio a meio, né? Vamos dizer assim. Então é importante lembrar isso para vocês, que pode ser que os resultados perdurem ou não, tá? Mas é por isso que a gente sempre diz, não analisa só pelo dividendo, analisa as outras informações sobre a empresa para ver se vale a pena ou não. Se a gente for analisar aqui as outras, a gente vai ver também cenários de dividendos muito altos, 30%, 20 e poucos por cento. Petrobras, por exemplo, que é um cenário que a gente pode dizer que normalmente ele é bem específico, tá? Porque a Petrobras, ela distribui dividendos e às vezes tem dividendos extraordinários, além de ser uma empresa que é estatal, né? Em sua maioria, e aí o governo, quando precisa, né, eles acabam tendo que repassar para ele. Uma outra empresa que também é estatal é a CEMIG, né?
né, que ela é estatal lá de Minas Gerais. Então, também acaba tendo aqui um percentual alto, o governo de Minas Gerais recebe da empresa, beleza? E aí, tem várias outras empresas aqui, ó, CSN Mineração, BB Seguridade, Unipar Carbocloro, todas elas têm percentuais diferentes. Por isso que a gente não analisa pelo dividendo, normalmente, tá? Analisa a empresa, analisa os resultados da empresa, essa consistência, margem líquida, o valor de mercado, qual o setor, para a gente saber se é um setor que está indo bem, que não está indo bem, para aí sim você poder tomar suas decisões. Pô, quero investir mais na parte financeira, quero investir mais na parte elétrica, cada uma faz parte aí de um setor em específico, beleza? Mas você também pode ir aqui por valor de mercado das empresas, então quero filtrar aqui por valor de mercado. Então aqui tem o maior valor de mercado hoje, seria a Petrobras. Ela tem 406 bilhões de valor de mercado e o dividendo dela aqui seria 18,49. Normalmente a gente, analistas, economistas, enfim, né, sabe que o comum é você trabalhar com 6% ao ano, tá? Então se você tem qualquer coisa acima de 6% ao ano, já é excelente, tá? Então qualquer valores aqui acima de 6% ao ano são vantajosos. Então você vê, Petrobras, só que é uma empresa estatal, 18%. Quero ir um pouquinho mais conservador. Itaú, valor do mercado 380 bilhões e dividendo de 7,24%. Empresa muito boa, consistente, os resultados dela são todos consistentes há vários anos, então é uma empresa muito boa. Vale, aqui 242 bilhões, está pagando 8,54%. Banco BTG Pactual, 217 bilhões de mercado, está pagando só 2,37%. Mas ao longo do tempo eles podem crescer isso aqui. Se você ver a margem líquida deles é alta. Então, como eles têm uma margem muito boa, pode ser que mais lá na frente, se for da estratégia deles, eles podem pagar mais dividendos. Ou você pode também se preocupar talvez só com valorização de cota, também poderia ser um cenário muito interessante. Mas para gente que fala aqui de dividendos, sempre pensar nos que são acima de 6%, que podem ser bem interessantes. Os que têm um dividendo muito maior, normalmente tem um risco atrelado a isso. Aí justamente, você estatal, o preço do petróleo influencia, né? Tá atrelado a uma commodity, enfim, isso pode aqui ter um certo impacto, beleza? Mas são empresas bem interessantes que a gente tem aí no mercado, beleza? O importante é isso, tenham atenção aos riscos, às armadilhas que podem acontecer, justamente de ter um dividendo muito alto, que pode ser que aconteça agora, pode ser que não aconteça depois, e tome a decisão de quais empresas você quer ir adquirir para você comprar e ficar só esperando essa rentabilidade cair na sua. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é esse gráfico que é muito interessante, deixa eu abrir aqui numa nova aba, que é o seguinte, aqui mostra, no caso, quando você investe sem reaplicar seus dividendos, que é esse gráficozinho aqui de baixo, tá? E quando você reaplica seus dividendos. Então, assim, você recebeu o dividendo e reinvestir, você tem uma lucratividade muito maior. Olha a diferença que acontece aqui entre as empresas, beleza? Entre os gráficos, tá? Então, sem reaplicar, ele está nessa faixa aqui em torno de 10 vezes. Aqui, reaplicando, você chega a ter mais ou menos 20 vezes aqui o que você aplicou. Então, reinvestir os dividendos, a gente chama de entrar para você receber juros compostos, que é justamente isso. Você vai reinvestindo e você trabalha com juros compostos. É juros em cima de juros. Você recebeu o dividendo e desse dividendo você reaplica ele para você receber mais ainda no próximo mês. Então, isso aqui é perfeito para você que é investidor e quer usar aí a renda passiva, esses dividendos para poder seguir, beleza? Bom, o vídeo era esse, espero que tenham gostado. Comentem aí se vocês têm alguma dessas ações aqui, pensando em dividendos. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, dá um like e bate no sininho, beleza? E até a próxima.